Como é que uma indústria que move tantos bilhões cometeu um erro tão grosseiro de não escolher entre os top 10, pelo menos, esse cara? E a melhor explicação, ela vem de um rival de Tom Brady, não de um parceiro dele. Um cara que nunca jogou com ele, mas sempre contra ele. Mediram Tom Brady de fora para dentro. Quando ele era rápido, ele não é rápido. Quando era forte, não é forte, nem tão preciso. Esqueceram de medi-lo de dentro para fora. Qual o tamanho do coração daquele cara? Quanto ele está disposto a dar pelo seu time? E segundo, esse rival, ninguém estaria disposto a dar e se preparar mais para atingir o seu objetivo do que Tom Brady. E essa é a razão pela qual escolher as pessoas certas. Agora, quando eu falo de pessoas e liderança, eu falo, a base disso tudo é, primeiro, a integridade, transparência. A pessoa vai ser muito talentosa, mas se você desconfiar um pouco do processo, como é que as coisas acontecem, atenção. Porque o líder não cabe fazer aquilo que é conveniente, mas o que é certo. O que é certo nem sempre é simples, nem sempre é popular, mas aquilo que tem que ser feito. Simon Sinek, falando do primeiro ciclo, nossos 4 anos, nós chegamos lá. Em 2003, 2 anos depois que eu assumi, nós atingimos a liderança do ranking mundial. De onde nunca saímos, em 2019. Perdemos hoje para a Sérvia. Eu estou aqui chateado. Eu não estava lá, mas continuo ligado, né? Eu tenho um estado de espírito que é permanente, que é preocupado. Muito preocupado, pouco preocupado, mas estou sempre preocupado. Então, já mandei umas mensagens, estamos trocando. Você diz o seguinte: chegamos lá. 2004, dia 29 de agosto, ganhamos o ouro em Atenas e concluímos o nosso primeiro ciclo. Chegamos lá. É mais difícil chegar lá ou se manter lá. Porque as armadilhas começam a se colocar. Os egos começam a ser inflados, os caras começam a ser os caras, etc. Tal, e mais do que nunca a gente precisava realmente seguir. Essa é a foto de 4 anos depois. Parece mais a foto de um funeral, né, de um parente próximo da equipe, a foto de uma prata olímpica. Por quê? Porque os resultados do passado não nos garantem nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidades. O sucesso do antigo Rock in Rio só garante uma coisa aos organizadores, que é, temos que fazer um ainda melhor. Temos que conquistar um novo ouro. Caso contrário, nos decepcionaremos. E como é que a gente faz isso? Na verdade, primeiro, lideranças. Lideranças que inspiram, batem meta com consistência, com o seu time, fazendo a coisa certa. E evitando que o grande inimigo da construção do time, que são egos e vaidade fora de controle, se instaure. Michael Jordan tinha uma frase que era lapidar: eu posso até ganhar uma partida, mas jamais ganharei um campeonato. Por isso eu preciso de um time. Um dia, mas eu acredito em times, mas acredito em meritocracia. Um dia disseram ao Michael que ele tinha tido uma atuação um pouco egoísta, um pouco selfish e tal, não tinha passado muita bola e tal, e disseram: Michael, lembre-se que na palavra team não existe a letra I de eu. E ele então respondeu: mas lembre-se, na palavra win existe I. Ou seja, o talento ele é importante, mas que o talento realmente ele faça com que o time, né, produza mais, faça a coisa realmente acontecer. Eu participo de alguns conselhos, e há conselhos onde a palavra que eles mais dizem, eu observo muito a postura das pessoas, fala de nós. Há um outro conselho que nós estamos com a empresa sofrendo, onde o eu ali. E eu tenho distribuído um pouquinho desse livro chamado O Ego, Seu Inimigo. O problema é que eles não estão lendo. Portanto, a gente continua sofrendo daquela empresa onde as agendas são pessoais e não do coletivo, né? 4 anos depois eu descobri que o sinônimo da palavra quase é não. Eu quase bati a meta, eu não bati. Eu quase entreguei, eu não entreguei. 4 anos depois, nós quase ganhamos o ouro de novo, mas ficamos no quase. 2-0 para nós, 21-19 no terceiro set, e nós perdemos para a Rússia. Lembram disso? Não é para lembrar, esquece que eu sou para burro. Então não é para lembrar disso. O fato é que nós perdemos. Como é que se aprende com as derrotas, com percalços? Não conseguimos entregar. Como é que se aprende? Primeiro, assumindo responsabilidade. Se continuamos a atribuir a outra responsabilidades que são nossas, do tipo, não, mas o juiz, não, o governo taxou, não, a China não cresceu, desculpa. Nós temos alguma parcela de responsabilidade. E se não assumirmos nossas responsabilidades, nunca vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. Não, o professor não deu bem a matéria, por isso não foi bem, desculpa. Alguma nós temos. Assumam responsabilidade. Aprender com os próprios erros, porque a gente fica aprendendo com os outros. É muito bom aprender com os outros, mas nós vamos errar. E temos que aprender. O ideal seria aprender só com os outros, mas não vai acontecer. Faça aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Isso era o que está na minha cabeça. Minha cabeça permanentemente. E seja resiliente. Essa questão de ser resiliente, porque nós perdemos a 4 pontos de um ouro. Quase fui demitido, obviamente, que uma prata olímpica no Brasil é algo por voleibol complicado e tal. Mas nós precisamos resistir àquilo. Como resistir àquela frustração gigante? E continuamos trabalhando. Eu criando, fazendo. Me perguntam muitas vezes qual foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar. As pessoas imaginam, quem acompanha voleibol há algum tempo, porque houve realmente um corte que eu tive que fazer. E as pessoas diziam, naquele momento, eu exportei um grande jogador, Ricardinho. E as pessoas começaram então a me questionar. Não, botou o filho dele, nepotista, Bernardinho. Não, esse cara não dá.
tal. Vocês acham que vocês tivessem tomado uma atitude tão, como a imprensa quis fazer crer, tão injusta, incorreta, incoerente, parcial, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim por tantos anos, ou me aceito como líder? Ou teria me rifado na condição de líder? E quando eu comunico o corte, eu pergunto, alguém quer falar alguma coisa? E alguém levanta a mão e fala, patrão já sabe quem é, o Sérgio Cadinho. Ele falou, se eu não tivesse feito nada, eu estaria pé da vida com você, porque já esperavam que eu fizesse alguma coisa, porque estava vendo transgressão de valores. Isso não é uma avaliação de caráter. Os nossos valores são time, integridade, time, trabalho extremo, treinamento. Você não quer mais fazer parte de um time, não quer trabalhar com dedicação, com muita intensidade, não serve para o nosso time. Portanto, tive que fazer aquilo que era difícil. Era o dilema cultura, nossos valores e desempenho. Ele entregava, mas não estava dentro da nossa cultura. E eu tomei a decisão de privilegiar o time e a cultura, para que a gente pudesse subsistir nas batalhas seguintes. 16 anos depois, eu cheguei à seguinte conclusão: que o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez, não desistiu, seguiu em frente, tentou de novo, assumiu responsabilidades, aprendeu. E é uma lição muito interessante de um almirante chamado Mark Raven, que foi comandante dos Navy SEALs, que é a 10ª lição de Mark Raven, que ele diz o seguinte: quando ele se alista para se tornar um Navy SEAL, é tão difícil se tornar um Navy SEAL, é um processo complicado. 150 jovens se alistam, 30 e poucos concluem o curso. Praticamente 130 desistem de se tornar Navy SEALs. Como é que se dá essa desistência? Há um sino no pátio central, o jovem vai lá e bate 3 vezes o sino, ele então desistiu de se tornar um Navy SEAL. Quem aqui nunca pensou em desistir? Em algum momento pensamos em desistir, não vai dar, não vou conseguir, né? Nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada. E a mensagem é, nunca toquem o sino. Se tocarem o sino, vão se arrepender. No esporte a gente usa muito o pensamento de que pain is temporary, pride is forever. A dor é temporária, vamos sofrer, mas o orgulho de não ter desistido, de ter tentado, tal, será para sempre. E é o que nós tentamos fazer. E nós não podíamos desistir naquele momento. Havíamos perdido 2 partidas na fase. O jogo mais tenso da minha carreira, me perguntaram, qual foi o jogo mais tenso da sua carreira? Eu tenho que fazer um esforço danado, eu sou um cara tão tranquilo, não lembro dos jogos tensos, mas enfim. Foi o jogo contra a França, em 2016. Nós havíamos perdido 2 partidas na fase de classificação, a França também. Quem perdesse aquela partida na fase de classificação, voltaria para casa em 9º lugar. Se nós tivéssemos perdido aquela partida e voltado para casa em 9º lugar, não estaria falando com vocês aqui hoje. Estaria ali perto do Corcovado, também eu, né? Aqui já é Bernardinho, que ia me crucificar. Em 9º lugar no Rio de Janeiro, uma seleção com tantas expectativas positivas, não ia dar certo. Mas o fato é que naquela partida nós vencemos e seguimos em frente. E aquele foi o momento decisivo onde nós não tocamos o sino e fomos um time antes de qualquer coisa. E talvez, com a geração menos talentosa, em comparação ao primeiro, é uma boa geração, mas não se compara em talento ao primeiro. Essa foi a mais resiliente. A mais resiliente. Criticada, duvidada, e não venceu porque tinha mais talento. Ela venceu porque determinação, treinamento extremo e um propósito. Eles queriam provar que eram dignos representantes de um esporte vitorioso. E conseguiram, na situação mais extrema, que é jogar em casa, sob pressão, com toda a imprensa em cima e tal, e realmente foi o momento mais difícil que eles souberam resistir a isso. Lembre-se de uma coisa, valores, cultura, propósito. Mas lembrem-se que o líder é o guardião de valores. Certamente, na empresa, nós temos valores da empresa, muitas vezes está lá exposto, às vezes está em algum lugar. Em casa, nós vamos botar na porta de casa os valores. Nós temos filhos adolescentes, nós negociamos permanentemente. Eu tenho uma filha de 17 anos, amigo de alguns dos nossos alunos que estão aqui, negocio muito com ela, estou pensando em fazer direito agora para melhorar a minha capacidade de negociação. Eu estou perdendo sempre, mas estou tentando negociar. A gente negocia, que horas podem voltar, onde elas podem ir, e tal. Mas não negociamos integridade, respeito. Isso não se negocia, são os valores. O líder é o guardião desses valores. Para que a gente possa ter realmente a cultura, a força da nossa empresa, nosso projeto, da nossa estrutura. E eu queria fechar passando um vídeo, falar um pouquinho da importância do esporte. Ok. Eles estavam relativamente tranquilos, até que a bandeira começa a subir. Ou seja, e aí eles começam a se derreter um pouco. Só um pouco. E aí tem 2 lances finais. E agora o último ponto. Que há de informação nesse ponto, eu não vou ter tempo para explicar, para mostrar um pouco o que nós fazemos. Eles partem antes e terminam. Contra todos os prognósticos, uma geração que era tida como
derrotada, não como um valor de uma campeã olímpica. Ela consegue contra todos os prognósticos, sem desistir, sendo resiliente e sendo um time, mais do que nunca, vencer a competição mais difícil que nós, né, podemos enfrentar. Eu tenho certeza que vocês todos lá torceram muito por nós. Eu agradeço. Obrigado. Prazer.